sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Sejam todos bem-vindos ao programa do Círculo Cultural Ítalo-Brasileiro. Hoje nós temos a alegria de receber aqui conosco o padre Alcindo Domingos Trubian. Padre, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor dissesse para quem nos assiste quem é o padre Alcindo, da onde ele vem, qual a formação dele, quantos anos ele é padre. Bom, é uma grande alegria estar aqui, ter a oportunidade também de manifestar. Eu que sou descendente dos italianos que vieram da região do Vêneto, e o meu avô, justamente, ele veio para cá e se estabeleceu na encruzilhada ali em São Marcos, o bisavô Giuseppe Trubian e Teresa Segata. E o meu avô, Domenico Trubian, com 4 aninhos. Chegaram aqui em 1876, mês de dezembro. Pois eu realmente me sinto muito feliz, alegre de estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com os telespectadores. Nós sabemos que eu e o meu falecido pai, a minha falecida mãe, eu fui o primeiro da família, nós nos dávamos muito bem. Depois vieram os outros 2 irmãos, o Darcy e o Ademir. Somos 3 irmãos, portanto. Os outros 2 irmãos já faleceram há mais tempo. Então, eu realmente cresci numa família que morava no interior. Nós sabemos que naquele tempo era bem diferente de hoje. Naquele tempo as famílias se estabeleciam na agricultura, era uma agricultura de subsistência própria. Cultivavam aquilo que era necessário para poder viver o dia a dia, como por exemplo o trigo, o arroz, o milho, o feijão e outros cereais e outros também que se cultivava na terra. Pois depois eu fui crescendo nesse ambiente sadio, ambiente de fé, de oração, e eu morava naquela oportunidade na paróquia lá de São Marcos, porque meu pai ele foi muito imigrante. Meu pai ele se deslocava com mais facilidade de um lugar para outro. Na oportunidade que me despertou para ser um coroinha foi na paróquia de São Marcos, aqui de Farroupilha. E na oportunidade um primo meu me ajudou a decorar em latim as respostas, porque naquele tempo o padre celebrava a missa em latim e quem respondia não era a assembleia, era o coroinha. Então o coroinha tinha esse papel de responder em latim. Então decorei aquelas palavras em latim, aquelas respostas em latim, e me despertou assim um interesse de abraçar a vida sacerdotal. Muito bem. Então, como eu disse, a minha família se deslocava de um lugar para outro com mais facilidade. Na oportunidade, então, a minha família se deslocou lá para Santa Catarina, Lages, município de Lages. Havia muito pinhal lá, pinheiros de muita qualidade bonita. Então, trabalhava numa serraria. Mas ali, então, eu concluí o primário, o 4º e o 5º ano primário naquela comunidade chamada Três Árvores. Mas ali, então, depois fiquei trabalhando mais um pouco e eu insistia muito com o pai e a mãe, olha, eu gostaria de ir para o seminário. Então, em 1954, meu pai e minha mãe pegaram um ônibus e me levaram até Lages, que fica a uns 30 quilômetros, para conversar com o bispo de lá. Olha ali. E ali me encaminhou e no ano seguinte, então, em 55, eu entrei no seminário lá em Lages. E aí fui me preparando, desenvolvendo os estudos. Depois, em 58, ingressei no seminário aqui em Caxias, Seminário Nossa Aparecida. Depois, então, trabalhei muito a parte dos estudos da filosofia, da teologia, que na oportunidade, naquela época, se realizava lá em Viamão, Seminário Imaculada Conceição de Viamão.
E fui ordenado sacerdote justamente no ano de 1972, 30 de janeiro de 72. E ali então assumi o sacerdócio, um primeiro trabalho que o bispo Dom Benedito me ofereceu e me oportunizou foi trabalhar no seminário Nossa Senhora Aparecida, e ali fiquei de 72 até o ano 79, como professor, orientador dos alunos que ali estavam. Depois tive a oportunidade também, em 1980, de trabalhar numa paróquia em Bento Gonçalves, paróquia Santo Antônio, 3 anos, e ali, depois de 3 anos, fui trabalhar mais 2 anos lá na paróquia de São Marcos, município de São Marcos, e depois ainda eu tive a oportunidade de me dirigir ali no Santuário Nossa Senhora de Caravaggio como orientador do chamado curso propedêutico. E ali então, o que eu fui fazendo? Fui ajudando aquele jovem a discernir a própria vocação durante 2 anos. E depois tive uma oportunidade também de fazer um trabalho muito bonito lá no Mato Grosso, na cidade de Pontes de Lacerda, que era uma cidade, e a outra era justamente uma cidade que ficava às margens do rio Guaporé. Uma cidade que foi construída pelos imigrantes de descendência africana, e ali fiquei 2 anos trabalhando ali, fazendo divisa com a Bolívia. Então, na Bolívia, nós temos os destacamentos militares, e de vez em quando, então, nós éramos 2 sacerdotes, íamos atender esses destacamentos militares nesta divisa com a Bolívia. Depois, então, tive a oportunidade de voltar para o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, e estou ali desde aquela época, em 89, até agora. Eu me sinto muito bem, tive a oportunidade de crescer, atendimento aos peregrinos, porque o santuário tem essa característica de atender os peregrinos que vêm diariamente buscar alguma palavra, alguma orientação. E por isso estou ainda exercendo esta missão. Parabéns, padre. Que trajetória bonita. Pois é. Muito bonita, gostei muito de... E eu acho assim que é uma trajetória de muita fé, né, padre? De muito trabalho voltado para a comunidade, para as comunidades onde o senhor esteve, né? Sem dúvida nenhuma, quando falo em fé, vejam, os imigrantes, quando se propuseram de vir aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles eram pessoas que acreditavam que, seguindo o trajeto de vir para o Brasil, eles tinham uma vida melhor. Então acreditaram e vieram aqui e também tiveram que enfrentar muitos desafios. Muitas dificuldades. Porque as dificuldades eram grandes aqui. Eu digo isso porque eu conheço um pouco a literatura da linha Palmeiro, que é aquela linha que começa lá em Bento Gonçalves, no Baracão, vai até a divisa com Caxias do Sul. São 200 lotes. E esta linha Palmeira, ela tem uma característica de que os imigrantes se estabeleceram ali e os meus familiares, tanto por parte da minha mãe como por parte do meu pai, se estabeleceram nos lotes ali na linha Palmeiro. Por parte da minha mãe, no lote chamado 96. Por parte do meu pai, que era José Petrubian e Teresa Segat, no lote 108. E cada lote, cada colônia, tinha 48 lotes, 48 hectares, dizendo melhor. E por isso é que estou agora nesta linha Palmeiro, porque o santuário ele foi edificado, construído bem no centro da linha Palmeiro. Então tem lotes à direita e à esquerda. E começa a contagem lá no Barracão, começa à esquerda, quem vai olhando para Caxias, e 2 à direita. E assim vai indo até o lote 200. Até chegar em Caxias do Sul. Até chegar com a divisa do município de Caxias do Sul e Farroupilha atualmente. Padre Alcindo, e de que origem era sua mãe? Qual era o sobrenome? Italiano também? Italiano também, era Tonetti. Inclusive, naquele lote, naquela colônia onde eles receberam no início,
ainda tem os descendentes da minha família. Ainda estão bem como lá. Também, por parte do meu pai, né, do Trubian, também ainda tem os descendentes aí, parte do lote que receberam naquela oportunidade. Sim. E padre, e nós aliando então esse conhecimento que o senhor tem todo da região ali e com a cidade aqui de Farroupilha, na época que vieram esses imigrantes, qual era a vida, como era a vida religiosa dessas pessoas aqui? Existia uma paróquia, alguma coisa? Alguma casa onde eles se reunissem para rezar? Antes da imigração? Bem essa pergunta é o seguinte, quando eu nasci ali na linha Lencastro, então eu fazia parte aqui da paróquia de Farroupilha. A Farroupilha, nós sabemos que ela começou ali em Nova Vicenza, era Vicenza Vecchia. E ali justamente naquela igreja que tem atualmente, ali junto àquela casa de pedra. Falando da casa de pedra, o meu falecido avô, ele trabalhava com pedra. E aquela casa de pedra, ele também ajudou a construir aquela casa de pedra ali onde tem um museu atualmente. Então, primeiramente, o aglomerado era justamente ali naquela região. Depois, quando veio a via férrea, a tendência foi justamente deslocar aqui para 1910, começou a via férrea. Então, o deslocamento começou a crescer do lado nessa parte de cima. Então, o falecido Monsenhor Tiago Bombardelli, que era, na oportunidade, em 1922, assumiu a paróquia, e aí, então, ele deslocou a paróquia lá de baixo, digo eu, lá de Nova Vicenza, para aqui embaixo, aqui na parte de cima, onde ele começou a construir a igreja matriz, que foi inaugurada em 1934, 35. Essa igreja matriz aqui. Que é ela que está aqui. O senhor chegou a trabalhar nessa igreja matriz nossa aqui? Não, nunca trabalhei aqui. Só eu fui batizado aqui, fui crismado aqui, fiz a primeira comunhão, fui ordenado sacerdote aqui nesta igreja matriz de Farroupilha. E padre, e antes dessa igreja de Nova Vicenza, acho que não tínhamos nenhuma referência como a igreja aqui, das pessoas que antecederam, porque existiam algumas famílias, acho que eram fazendas, né? Áreas grandes, colônias, grandes áreas. Não era, digo, grandes áreas, eram lotes. Quando vieram para cá, todos receberam lotes. Mas antes essas áreas pertenciam ao governo? Pertenciam ao terras devolutas. Eram áreas do governo. Então, o governo ele foi cedendo, inclusive os imigrantes que vieram para cá tiveram que pagar o seu lote. E alguns tiveram dificuldades, né, alguns colonos, porque encontraram o terreno muito favorável, porque nós sabemos que alguns receberam lotes favoráveis à agricultura, outros montanhas, vales, enfim, ali tiveram que trabalhar muito. Então, alguns tiveram que trabalhar em abrir estradas para poder pagar o restante do lote. Porque eles tinham prazo, mas nem todos conseguiram pagar o lote dentro do prazo. Aí trabalhavam para o governo. Trabalhavam para o governo abrir estrada para saldar a dívida com o governo. Que tinha. E o senhor lembra do seu avô italiano? O senhor tem recordações dele? Ou alguma história da família que trouxeram, que é contada de geração em geração? Olha, eu não conheci o meu avô. Ele faleceu bastante jovem. E quando eu era criança, eu me encontrei com ele, mas eu não tenho nem ideia como ele era. Mas a gente sabe que ele casou, né? Casou com a Fontanella, era Maria Fontanella, minha falecida avó. E tiveram 9 filhos, 5 filhas e 4 filhos. E eu sou descendente desta família. Bem como o bisavô também. Ele teve 3 filhos e 3 filhas. 3 filhos e 3 filhas. E entre eles é o meu avô, que era chamado Domênico, como eu dizia. Ele veio da Itália já com a nacionalidade italiana. Mas, como eu estava dizendo, essas pessoas que trabalharam, que formaram essa comunidade paroquial aqui,
ela foi acontecendo aos poucos. Só para ter uma ideia, a paróquia de Nossa Senhora de Caravaggio é a mais antiga do município. Ela foi instituída em 1990. E a paróquia de Farroupilha foi criada em 1922. Ah, então lá na... Sim, porque pela festa da Nossa Senhora de Caravaggio, né? A gente vê que ela foi logo depois da imigração, alguns anos depois. Eu vejo que Farroupilha cresceu muito. Então, foi a última paróquia das quatro que existem. Não, agora são 6 que existem, né? Mas das 6 que existem, a última foi a matriz aqui de Farroupilha. Foi criada em 1913 a paróquia de São Marcos, a paróquia também de Nova Milano, e em 1922 a paróquia aqui de Farroupilha. A última que veio para o centro daí. Centro aqui. A que veio para cá. E padre, e a paróquia então lá de Caravaggio também, a origem dela é pelos imigrantes italianos que lá chegaram. Sem dúvida nenhuma. Vejam bem, os imigrantes italianos, eles se estabeleceram também em grupos, né, chamadas vilas. E ali eles começaram também a ter iniciativas, como a ferraria, para fazer enxadas, foices, e também marcenaria, para fazer algum móvel, né, para colocar na casa. Então, eram essas localidades como está acontecendo atualmente. Caravaggio, São Marcos, Vila Jansen, são lugares onde as famílias se agrupavam mais e viviam como que em comunidade, por isso que tem as sedes das próprias igrejas, onde tem as igrejas, ali os grupos eram mais numerosos, grupos de famílias. Então eram pequenas comunidades que se apoiavam entre si, que criaram um comércio, uma pequena industriazinha, nem era chamada de indústria, era uma oficina. Uma oficina é a criatividade. Os agricultores eram muito criativos, de acordo com as necessidades, desenvolviam também. O meu pai também era ferreiro, então ele fazia as coisas que precisavam através daquela trabalho manual. Tudo era feito em casa. Feito em casa. Tudo era feito em casa, muito bom. Padre, e voltando então às suas origens italianas, o seu avô veio lá do Vêneto. O senhor sabe qual a cidade? A Vittorio Veneto. O meu pai, o meu avô e minha avó vieram de Vittorio Veneto. Inclusive, eu tive a oportunidade de chegar àquela cidade e buscar os documentos, né, dos antepassados. Eu consegui no bispado, naquele tempo já era bispado lá, Vittorio Veneto, cidade de Vittorio Veneto. E também no registro civil os documentos para encaminhar a cidadania, embora depois eu nem tenha encaminhado. Fiquei só com os documentos. Só com os documentos, mas conheceu a história. Conheci a história. Uma história interessante, porque nós sabemos que a região do Vêneto, e a língua que se fala aqui, alguns ainda conseguem falar a língua, o dialeto vêneto, justamente vem da região do Vêneto, da Itália, né? Trouxeram para cá e no início eles falavam o dialeto vêneto aqui. Direto, né? Direto. E o senhor comentou também que na igreja se rezava em latim. Que período era esse? 1900 e... Veja bem, dentro da história da igreja, nós tivemos um concílio ecumênico muito importante que aconteceu no século XVI. Concílio de Trento, só para ter uma ideia, durou 18 anos, de 1545 a 1563. 18 anos demorou aquele concílio. Então, tomaram algumas decisões que foram sendo realizadas, trabalhadas dentro da Igreja Católica, até que começou o Concílio Vaticano II, que começou no século passado, né? Sim. É justamente 1963 a 65. Aí é que começou realmente a celebração da missa a ser rezada no vernáculo de cada país. Antes, em todos os países, era rezada em língua latina. Até 1965? Começou um pouquinho antes, porque esse movimento de celebrar a missa em português já no início de 1960 já começou a ser realizado assim.
Aí o povo começou a entender um pouco mais, né, padre? Veja bem, então como eu fui coroinha, então nessa igreja tem o presbitério chamado. Aquela igreja antiga de Caravaggio dá uma ideia para ter. Presbitério é aquela parte que tem aquele balaústre, aquela partezinha chamada presbitério. Então lá ficava o padre e o coroinha, ou 2 coroinhas também, ou 3 coroinhas, né? Normalmente era um só. E no corpo da igreja então ficava as pessoas, e muitas pessoas não entendiam nada de latim, né? Então ficavam rezando o terço. Em silêncio, não é só ouvindo em silêncio. Ouvindo e rezando o terço. Então imagina a mudança que teve nesse processo de transformação. Então a compreensão da celebração da missa, rezada em vernáculo em cada país, e por isso então que se compreendia, se entendia, e todos participam através do canto, através das respostas que cada pessoa pode dar agora durante a celebração da missa. Sim, ampliou muito a participação, né, da comunidade. Padre, eu lembro também, eu lembro de ouvir falar, né, que o padre também naquelas épocas rezava de costas para o público, de frente para como se chama? O altar. O altar. Isso. É a igreja ali de Caravaggio ainda tem. Funcionava assim. Tem lá no altar, aquele bonito altar de madeira, tá? E tem o altar ainda lá, foi conservado para ter essa ideia histórica. Então o padre rezava em frente do altar, e de costa para o povo. De vez em quando voltava, passar de um momento para o outro, dizia, nobile vobisco, com espírito tudo, respondia então o coroinha, né? Uma expressão em latim. E só depois é que a missa ela se aproximou do povo, da Assembleia, onde todos pudessem também participar. Mas naquele tempo era assim. Então, durante 4 séculos, praticamente, a Igreja foi celebrando a missa em latim. E veja bem, não é que a Igreja ainda, a língua oficial da Igreja é latim ainda. É porque latim. Os documentos oficiais são escritos em latim, depois eles traduzem, né? Então, todo mundo que estuda para ser padre hoje tem que aprender latim também. Sim, ainda estudam latim, mas é muito pouco, viu? Praticamente, atualmente, quando eu estudei no seminário menor, nós tínhamos mais aulas em latim do que em português. Porque eu acredito que ali por 1960, 70, ainda tinha alguma matéria, não para quem não estivesse fazendo aula para ser padre, mas para quem estudava na escola normal, ainda se estudava latim, padre. Se estudava latim, porque veja, a nossa língua portuguesa, ela tem a origem no latim. O português, o espanhol, o italiano, o francês, são chamadas línguas neolatinas, né, que vêm do latim. Sim, sim. E voltando um pouco, então, a nossa igreja matriz aqui de Farroupilha, a gente sabe que ela foi transferida aqui para Farroupilha em função do comércio, da prosperidade que a estrada férrea trouxe, certo? A gente sabe também que houve uma certa resistência da população de Nova Vicenza, ou da Vicenza Velha, como diziam, eu acho, né? E o senhor sabe comentar alguma coisa sobre esse assunto? O senhor tem conhecimento? Não, realmente, aquelas pessoas influentes que estavam na frente da comunidade ali tiveram muita resistência, inclusive, né? Se opuseram muito, e o Monsenhor, ele seguiu aquela orientação que foi determinada pelo bispo, que naquele tempo fazia parte do arcibispado de Porto Alegre, né, da diocese de Porto Alegre. Ele seguiu a orientação e começou a organizar e construir a igreja, e assim, aos poucos também, tudo voltou ao normal, mas no início havia muita resistência quanto a essa transferência de lá de baixo para aqui de cima. Sim, mas foi uma decisão sábia, porque o progresso, tudo aconteceu em volta da estrada férrea. O comércio se mudou de lá para cá também.
Sem dúvida nenhuma, né? Tudo aquilo que foi acontecendo aqui em Farroupilha, tanto o comércio quanto a indústria, principalmente as cantinas de vinho que existiam ali, foram construídas justamente às margens aqui da via férrea, né? Por isso Sim. que foi uma decisão sábia e que realmente aqueles que decidiram fazer essa transferência o fizeram com sabedoria. Isso foi o que devia acontecer. Sim, sim. Bom, Padre Alcindo, nós estamos quase no final do nosso programa, que passa realmente muito rápido, né? Sim. E a gente tem muita história bonita e cheia de detalhes que poderiam ser contadas. Eu peço ao senhor, né, se o senhor tem alguma mensagem para esses nossos jovens que nos ouvem, que nos assistem, sobre a fé. O que o senhor gostaria de dizer, né, a importância da fé nas nossas vidas, assim como os nossos imigrantes sobreviveram e venceram todos os desafios do dia a dia com muita fé? Realmente, a fé ela é fundamental para nós seres humanos. Eu dizia que os imigrantes que vieram da Itália e se estabeleceram aqui, eles acreditavam que aqui eles teriam uma vida melhor, acreditaram. Mas eles trouxeram na bagagem também a fé. Por isso que vieram para cá, construíram capitéis, construíram igrejas, porque eles externavam dentro da família, dentro do lar, a fé. Acreditavam na fé. E vejam bem, também os sacerdotes que vinham da Itália vinham acompanhar para dar apoio a estas pessoas que no início passaram muitas dificuldades, tiveram dificuldades de sobreviver, construir a humilde casa, onde pudesse também construir o seu lar, a sua família. E por isso nós sabemos que a fé, este dom divino que nos foi concedido gratuitamente por Deus, ele precisa realmente ser trabalhada, essa fé. Trabalhada no sentido de vivê-la. Como é que nós vivemos a fé? Nós vivemos a fé através da nossa vida real, prática. Não só quando nós vamos à igreja participar da missa, mas nós vivemos a fé também quando nós participamos de uma festividade, no almoço, no jantar, dentro de uma comunidade que é promovida. Nós vivemos a fé no nosso trabalho, na nossa dedicação, na nossa transformação interior. Quando nós acreditamos no trabalho, acreditamos também naquilo que somos e construímos. Por isso, a fé, o jovem precisa realmente alimentar esta fé, acreditar naquilo que o jovem é, a potencialidade que ele tem de transformar a si próprio, transformar a sociedade e principalmente construir ao redor de si esta comunidade de fé, de oração e que vai sendo construída no dia a dia, seja dentro de uma igreja, seja dentro de uma família, seja também dentro do seu trabalho, dentro do lazer. Enfim, ali é que nós devemos demonstrar que a fé é aquele trabalho, é aquela realidade que nos move a construir uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais solidária, porque nós acreditamos que Deus, ele faz parte da nossa vida. Deus faz parte da nossa vida em toda parte. Podemos contar sempre com a sua ajuda e com a sua graça divina. Muito obrigada, Padre. Nós temos um prazer enorme em tê-lo aqui conosco e certamente terão outras oportunidades e vamos lhe convidar novamente. Muito obrigada por estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de me dirigir também àqueles que haverão de acompanhar esse nosso diálogo, essa nossa conversa. Muito obrigado. E ho trovato l'invaso